Muito bom dia. Agradeço mais uma vez a Noreg do Paraná, especialmente na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vec, bem como a todo o seu staff administrativo, em particular a doutora Mariana, a quem eu ia já antecipando o meu agradecimento, bem como as entidades todas paranaenses, entidades importantes do estado do Paraná, que participam desta associação conglobante como é a Anoreg Paranaense, que tem abrigado muitos cursos, muitos eventos importantes, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista acadêmico, na esfera do direito notarial e do direito registral. Vamos hoje para a nossa reunião de número 207 da série Registros sobre Registros, ultimando aqui o tratamento do tema do usufruto de concessão de direito real de uso especial para fins de moradia, tratando aqui da sua parte final. Já começamos na semana passada o exame desta matéria e aqui vamos concluir. E há um ponto relevante a examinar do ponto de vista prático em relação à qualificação registral quanto à averbação da extinção do direito real de uso para fins de moradia. Claro que aqui nós estamos tratando do usufruto, mas enfim, se averba a extinção do próprio direito real de uso, o usufruto, mediante ressonância, recebe aqui a correspondente influxo disso. Bom, nós já vimos na reunião anterior algumas das características desse direito de concessão de uso especial para fins de moradia. E nós devemos aqui acrescentar dois mais. Título gratuito e o fato de que essa concessão tem prazo indeterminado. Isso nos leva já de logo a ver aqui se é razoável que, para maior segurança, se faça a averbação, se quiser, daqueles direitos que têm prazo certo de vigência. Nada impede que se faça uma averbação de caráter declarativo para maior certeza daqueles que conferem ou acedem aos livros registrais, por maioria de razão. Naqueles casos em que o contrato tem prazo indeterminado, é preciso que seu termo seja objeto, tanto que ocorrente, de averbação no registro imobiliário. Bom, isso já se mostra doutrinariamente necessário. Agora vamos ver como é que a legislação positiva trata desta matéria. E tanto o prazo é indeterminado, que apenas se extingue esse direito, note-se bem, em duas hipóteses. Se o concessionário der ao imóvel uma destinação diversa da moradia própria ou da família, ou, ainda noutra hipótese, se ele adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural. Isso se encontra nos incisos 1º e 2º do artigo 8º da medida provisória 2220 de 2001. Muito bem. Bom, de maneira que, se houvesse alguma dúvida acerca da natureza jurídico real dessa concessão, e isso parece que já ficou espancado largamente na nossa reunião da semana passada, essa dúvida fica inteiramente afastada já com a edição da Lei 11.481 de 2007. Por quê? Seu artigo 10 prevê que se deva incluir a concessão no rol dos direitos reais que está enunciado no artigo 1225 do Código Civil Brasileiro. Vamos lá no inciso 11º desse Código Civil, eu encontrar
a concessão de direito real de uso especial para fins de moradia como direito real. Eu já observei aqui, né, não custa reiterar essa matéria, não é? Como se diz, repetitio mater studiorum est, que ainda nos sistemas normatizados, como o brasileiro, em que se adota o critério do números clausus dos direitos reais, ou seja, número fechado, os direitos reais são apenas aqueles elencados efetivamente na normativa, elencados de maneira expressa. Essa circunstância de tratarmos de uma legislação ou de um ordenamento jurídico com um número clauso, que é o nosso caso brasileiro, essa circunstância não impede que caiba a doutrina, particularmente, e também a jurisprudência pretoriana, examinar quando se está ou não diante de um direito real, tanto positiva quanto negativamente. Isso quer dizer, pode dar-se o caso de algo não se alistar na legislação textual como direito real e a doutrina reconhecer que se trata de direito real. Porque no caso brasileiro, por exemplo, se discute em parte quanto à locação objeto de registro, se isto é ou não direito real. Está aberta a discussão. Mas pode dar-se também o inverso, ou seja, de a norma indicar como direito real algo que na verdade não o seja, e a doutrina repelir essa indicação, por ser impropícia. Claro que aqui terá um pouco mais de dificuldade. Mas, enfim, essa doutrina, que aliás é muito bem alistada pelo grande jurista contemporâneo, José de Oliveira Ascensão, parece correta. Cabe à doutrina e à jurisprudência pretoriana compreender e interpretar a legislação. Aqui não somos obrigados a seguir um sentido de interpretação autêntica que não há. É a mera indicação, e isso deve ser objeto de considerações doutrinárias e, volto a dizer, até mesmo no âmbito da jurisprudência pretoriana, que assume aqui, a meu ver, um papel, ainda que muito eficaz, secundário da doutrina. Por isso tudo, ficou muito patente a necessidade não somente do registro do título do direito real de concessão no ofício imobiliário, isso já estava previsto no parágrafo 4º do artigo 6º da medida provisória 2220/2001. E por que se tornou mais patente? Porque, uma vez que é reconhecidamente direito real, tratando-se de ato inter vivo, é necessário que o título seja levado a registro para produzir efeitos transcendentes de direito real. Assim como, além do registro, o averbamento da extinção do direito. O título que institui essa concessão pode ser ou administrativo, ou seja, expedido pela própria administração, ou judicial. Esse último, o judicial, tem caráter meramente supletivo, é o que se lê na lei. Veja, o artigo 6º da medida provisória 2220. Eu leio. O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa, perante o órgão competente da administração pública, ou em caso de recusa ou omissão deste órgão competente, pela via judicial. Em bom rigor, a concessão parece, de algum modo, sugestiva de uma alienação de imóvel público, por prazo indeterminado. Ela pode permanecer ao longo do tempo. E a essa alienação, entretanto, se nós considerarmos assim analogicamente, se agrega uma causa resolutiva, que emerge quando houver desvio de finalidade de moradia. No fundo, realmente há uma certa similitude, um parentesco com a alienação do imóvel. Nós vamos aqui algumas observações tópicas, especialmente importantes sobre o tema da averbação. Infelizmente, não é possível deixar de referir este fato que vou contar aqui aos senhores. A Lei 10.257, de 2001, a que eu já referi, em seus artigos 56 e 57, determinou incluir na lista de títulos suscetíveis de registro estrito sensu e de averbação
da Lei 6.015, de 1933, os termos administrativos e as sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia, e aí vem, independente da regularidade do parcelamento do solo da edificação, se é número 37 do inciso 1º do artigo 167. Mas também os de extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. Isso corresponde ao item 19 do inciso 2º do mesmo artigo 167. Muito bem. Isso foi de 2001. 2 meses mais tarde, a medida provisória 2220 alterou a redação do item 37, que eu acabo de mencionar. Item 37 do inciso 1º do 167 da Lei de Registros Públicos. E ali passou a dizer-se o seguinte: cabe o registro, aspas, dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia. E agora nós temos que referir um fato. A medida provisória alterou o item 19. Agora vamos ver o que aconteceu. Eu mencionei já, a Lei 10.257 de 2001 inseriu a previsão de averbar-se a extinção, aspas, isso, hein? Extinção da concessão de uso especial para fins de moradia, que se expressou no item 19 do inciso 2º do artigo 167. Lembram-se bem disso? O artigo 167, bom, essa referência é particularmente para quem está estudando, começando a estudar, como a Maria Augusta Castiglione, a quem faço aqui a minha saudação, filha de meu grande amigo, Dr. Valdecir Castiglione. Então, muito bem. O 167 tem 2 incisos. O inciso 1º trata dos registros, o inciso 2º das averbações. E aqui, então, essa Lei 10.257 criou uma hipótese de averbação, extinção da concessão do uso especial para fins de moradia. Acontece que, 10 anos mais tarde, a Lei 12.424, que é de 16 de junho de 2011, instituiu, em seu artigo 1º, mais um item para o inciso 2º do artigo 167, aquele inciso que trata das averbações, na Lei 6.015. E o que vem prever essa Lei 12.424? É um caso, como estou dizendo aqui, de simples repetição de texto. Prevê o averbamento da, abro aspas, extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. Ou seja, rigorosamente, isso já estava no 19, do inciso 2º, e passou a estar também no 28. Bom, na prática, tanto faz usar um ou outro desses incisos para apoiar o averbamento, não daria resultado. Acontece que, teoricamente, nós precisamos considerar que esse novo inciso 28, porque é objeto de uma lei posterior, a Lei 12.424 de 2011, revogou o 19. Embora tenha o mesmo teor, a norma anterior foi revogada pela nova norma. E por que é importante dizer isso? Importante apenas salientar, para explicar, bom. O leigo pensa assim, bom, se é a mesma coisa, não tem sentido falar em revogação, não. Mas tem sentido jurídico, sim. Por quê? Se passa o tempo, um legislador resolve revogar o item 28 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015, que foi objeto, portanto, da Lei 12.424, com a revogação do item 28 não se revigora, ou seja, não há repristinação do item 19. Ele já está revogado pelo item 28. Embora digam a mesma coisa. A revogação é meramente formal, não é da matéria. Mas é assim. Bom, vamos apontar mais alguma coisa. A Lei 9.636, que é de maio de 1998, teve a preocupação de incluir no registro de imóveis prédios de domínio público relativos à União. É uma situação, na verdade, pontual, que a ideia de regularização fundiária se acomodasse, se harmonizasse com a de regularização jurídica no sistema formal do registro imobiliário. Então nós vamos ver, por exemplo, no artigo 3º da Lei 9.636,
a regularização dos imóveis de que trata esta lei, que é a Lei 9.636, junto aos órgãos municipais e aos cartórios de registro de imóveis, será promovida pela SPU e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, SPU, Serviço Patrimônio da União, com o concurso sempre que necessário da Caixa Econômica Federal. Vai-se aos poucos, então, chegando à compreensão de que um sistema formal relativo à propriedade imobiliária, que é o sistema, chamemos-lo assim, sistema cartorário, sistema do registro, deve, sempre que isso seja possível, permitir uma visão integral, uma visão de conjunto, ou seja, do que é domínio privado, do que é domínio público, porque isso é que viabiliza a adoção de uma política adequada em matéria imobiliária. É útil ao governo, é útil à administração da coisa pública, que se tenha uma visão de conjunto daquilo que é de domínio público, do que é de domínio particular, que é de domínio público eventualmente concedido a terceiros. Esse sistema, entre nós, já existe, e produzindo ótimos frutos, como é o sistema institucionalizado e, como digo aqui no texto, com muito bem sucedida experiência prática, mais do que centenária, que é o sistema do registro imobiliário. Objetar-se-á que esse sistema poderia ser moldado de maneira diversa. É verdade. O que se exige é que haja um sistema. Agora, se ele vai adotar-se pelo folio pessoal ou pelo folio real, com sistema de transcrição, sistema de matriculação, é outra situação que temos que considerar. Se vai adotar a presunção absoluta do direito alemão, ou se vai ficar com a nossa legitimação, a maior parte das nossas coisas aqui sujeita à legitimação registral, como é no direito brasileiro, isso é outra discussão. Agora, que há necessidade de um sistema de publicidade formal, há. E que esse sistema já existe institucionalizado no Brasil, também há. Que é dos melhores do mundo em termos de funcionamento, também é verdade. Que apresenta falhas, aqui e ali, bom, isso é atividade humana. Aqui, lembrando o seguinte, em matéria de atividade humana, quem puder atirar a primeira pedra, que atire. Essa é a coisa. Estamos querendo uma segurança absoluta que não há no universo criado, não é possível pensar nessa possibilidade, no universo terrenal, não há possibilidade de segurança absoluta. E, por outro lado, nós já temos uma experiência histórica com registros atuando muito bem. De maneira que algumas propostas que se veem por aí, adotar o modelo americano de seguros de títulos, a estatalização do serviço registral, para que, em vez de ser exercido por profissionais de direito, ou seja, por juristas, por agentes juridicamente independentes, ser exercitado por funcionários burocráticos, ou ainda isto que se tem chamado de evasão privatística, atribuir a entidades privadas, pura e simplesmente sem controle estatal, a realização disso, como se isso fosse fruto de um direito natural do mercado, se o mercado funcionasse muito bem sem a necessidade do Estado, como se o Estado também não fosse ele uma comunidade exigida pela natureza das coisas. Há muitas críticas injustas que nós temos visto, lido, um tanto precipitadas, eu não julgo da intenção das pessoas que fazem essas críticas, mas frequentemente elas são críticas que por mais partam às vezes de juristas. É lamentável dizer que são críticas notarial e registrariamente profanas. Críticas que deveriam ser melhor sopesadas. Entre elas, eu quero aqui, não posso deixar de destacar, embora não seja o objeto que deve estar nossa exposição, as críticas que se têm feito ao tema da sustentabilidade econômico-financeira das notas e dos registros. Tudo isso se baseia, ao fundo, se nós formos rigorosos nessa análise, àquele erro que eu tenho, a que me tenho referido, um tanto jocosamente, mas para mostrar a situação caricatural dessas críticas, um erro de biologia, de imaginar que dinheiro nasce em árvore, e que dinheiro possa nascer em um pomar de notários e de registradores. Isso não é assim.
Então, parece-me que, aqui para o ponto, é de todo conveniente que de maneira progressiva, isso não é para fazer do dia para a noite, porque se fizesse com muita rapidez, nós teríamos grave possibilidade de erros nas titulações, sobretudo nas descrições imobiliárias, e também sufocaríamos o sistema registral, mas é de todo conveniente que progressivamente os imóveis de domínio público acedam ao sistema formal de registro. Isso seria vantajoso para o Estado, para os governos e também para os particulares. Bom, prosseguindo. O artigo 7º da medida provisória 2020 de 2001 diz que o direito de concessão de uso especial para fins de moradia é transferível por ato inter vivos ou causa mortis. E também diz que pode ser objeto de garantia real, porque isso está indicado no artigo 13 da Lei 11.481 de 2001. Quando eu disse também diz a normativa. Lei, aspas, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e o direito de superfície podem ser objeto de garantia real, assegurada sua aceitação pelos agentes financeiros no âmbito do sistema financeiro da habitação. E é ainda da mesma Lei 11.481, no artigo 10º. Inclui a concessão de direito de uso especial para fins de moradia no plexo do que, segundo o rol do artigo 1473 do Código Civil, pode ser objeto de hipoteca, inciso 8º do artigo 1473. E além disso, ainda por força da Lei 11.481 de 2001, artigo 11, inseriu-se no artigo 22 da Lei 9.514 de 1997 a viabilidade de alienação fiduciária em garantia ter por objeto direito de uso especial para fins de moradia. Vejam que realmente se considerou aqui a possibilidade amplíssima desse direito real, direito de concessão de uso especial para fins de moradia, ser objeto de vários direitos reais. E depois temos que também concluir, admitir aqui, possa ser esse direito objeto de usufruto. Essa é a matéria específica desse capítulo. Embora deva sujeitar-se o usufrutuário às condições de sobrevivência da concessão do uso especial. E são aquelas concessões que nós já referimos, que estão previstas no artigo 8º da medida provisória 2020. Lá se diz, aspas, o direito à concessão de uso especial para fins de moradia extingue-se no caso de o concessionário dar ao imóvel destinação diversa da moradia para si ou para sua família, ou, inciso segundo, concessionário adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel, urbano ou rural. Bom, observemos aqui que, tratando-se de concessão, embora por prazo determinado, que foi deferida de modo principal pela administração pública. Por que de modo principal? Porque nós temos aquela via subsidiária judicial. A tutela de sua regularidade, ou seja, de que a concessão está corretamente harmonizada com sua destinação de moradia, etc., é, de modo primeiro e direto, administrativa, não é judicial. Ou seja, cabe à administração pública fiscalizar primeiro e diretamente o bom uso do imóvel objeto da concessão. O bom uso do imóvel, nesse caso, é a destinação à moradia do concessionário e de sua família, ou de sua família. Daí a explicação que se encontra para a regra do parágrafo único do artigo 8º da medida provisória 2220, segundo a qual regra a extinção do direito real de concessão de uso especial para moradia, abro aspas, será averbada no cartório de registro de imóveis, agora que vem o tema, hein? Por meio de declaração do poder público concedente. Note, declaração do poder público concedente, ou seja, da administração pública, de que procede a concessão. Ó, alguém vai objetar, e a objeção não é irrazoável, que essa declaração deve provir como conclusão de um processo administrativo. E de um processo administrativo em que se deve observar o contraditório, porque isso está previsto na Constituição. A Constituição Federal prevê o contraditório no processo administrativo. Bom, isso está muito bem. Só que quem controla
a efetividade desse processo administrativo, quem controla se houve contraditório ou não no processo administrativo? Isso é inicialmente objeto de verificação e fiscalização da própria administração pública e secundariamente do Poder Judiciário. Não é infrequente que haja nesse tipo de situação impetração de mandado de segurança para impugnar a falta de contraditório ou a falta de observância do devido processo legal. Não é só o contraditório, algumas outras coisas que ocorrem nesse processo administrativo. Mas isso não é atribuição do registrador. Ou seja, quando a lei fala que é por meio de declaração do poder público concedente, ela não diz que essa declaração deve ser objeto de consentimento do concessionário, que provavelmente não consentirá em perder a concessão, claro. Ora, para fins registrais, existe a dispensa do consentimento do legitimado tabular. Por que ele é legitimado tabular aí, teoricamente? Porque ele é o titular do direito real de concessão. Legitimado tabular não é só o proprietário do imóvel. Na maior parte das vezes, quando nós usamos a expressão legitimado registral, legitimado tabular, queremos referir o proprietário. Mas normalmente essa expressão, em sentido amplificado e correto, nesse caso, diz respeito ao titular da situação jurídica protegida. A situação dele é exatamente esta. Sou o titular de um direito de concessão de uso para fins de moradia. Só que esse direito pode ser objeto de extinção administrativa e o cancelamento, é a lei que diz que basta a esse cancelamento que se faça a declaração pelo poder público. Isso não é, pois, a necessidade de aferir nem o consentimento, de exigir o consentimento do legitimado, isso não está previsto na norma, nem a regularidade do processo, de que resultou a expedição do ato declarativo da extinção do direito correspondente. Então não cabe ao registrador exigir aqui a amostra do quanto se fez do processo administrativo, se houve a ius vocatio, seja a convocação, ou citação, ou cientificação, notificação, como quer que se chame, do concessionário. Nem se foram observados os prazos, o direito de eventual defesa, etc. Não cabe esse controle ao registrador, menos ainda para verificar se a afirmação de que houve desvio de finalidade é correta ou incorreta. Isso não é matéria de controle do registrador. Nós não podemos esquecer que o registrador, embora se tenha tornado juiz em algumas hipóteses previstas na legislação, né, entre elas a da retificação do registro imobiliário e no processo extrajudicial de campeão, ele não atua como tal. Ou seja, ele não tem o elastério de apreciação que é dado ao juiz. Lembremos, por exemplo, que um juiz que se negue a sentenciar algum caso por não haver lei que trate do assunto, comete aí o ilícito de denegação de justiça. O registrador, diversamente, deve denegar a atuação quando não esteja previsto em lei, porque ele está submetido mais estritamente ao princípio da legalidade. E aqui é um caso, ou seja, a lei, mal ou bem, entendeu que basta a declaração do poder público concedente para que haja o cancelamento correspondente da inscrição do direito real de uso para fins de moradia. E com isso concluímos este ponto. Vamos continuar ainda com o tema do usufruto por mais algum tempo. Vamos aqui agradecer novamente a querida tabeliã Mônica Macedo Dalla Vecchia, que tem apoiado não só, e isso eu sou extremamente grato, pelo prestígio que esta página da Alegre Paraná me concede, e aqui hospedou, como sabem, o nosso registro sobre registros, que antes, ultimamente se realizava, nos últimos anos, pela prestigiosa Uniregistral aqui de São Paulo, e que é reitor, o meu querido amigo desembargador Renato Nalini, abrigou-nos aqui, mas além disso nos hospeda com as claves notariais e registrais e outras atividades, mas eu não só me refiro aqui aos casos em que eu estou participando. Ou seja, toda sexta-feira pela manhã, com a presença do Dr. Fernando, a doutora Mônica faz realizar eventos aqui abrangendo todas as classes de atividades
da do extrajudicial em uma variedade de temas interessantes. Outro dia vimos aqui a Laura Porto falando aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, etc. E agora vem com uma proposta realmente empolgante do ponto de vista intelectual. Confesso que esse é o tipo da coisa que me empolga efetivamente. A doutora Mônica resolveu reinstituir, no âmbito do registro das notas, a antiga figura da disputácio medieval, que é o nosso caboclo pinga-fogo. Ela está constituindo um grupo da qual ela própria participará. Deu-me a honra de ter uma participação também nesse evento. E devemos começar, salvo engano, aí no final do mês de outubro, o início de janeiro. A doutora Mônica haverá de fixar uma data para isso. E como quem já viu essa história do pinga-fogo, do registro das notas, sabe que não é um local propriamente de atuações sistêmicas, acadêmicas, mas é assim um local de debate sobre questões das notas e dos registros, e que frequentemente são concluídas essas discussões meramente de forma dóxica, ou seja, dando-se opiniões. E não é infrequente que na reunião seguinte quem deu uma opinião, olha, pensando melhor, acho que a solução não foi boa. Ou seja, é um local para nós nos divertirmos um pouco com a dialética jurídica. Eu parabenizo a doutora Mônica, portanto, por ter assumido aí com a presidência da ANOREG um papel de projeção no plano acadêmico, no plano institucional, no plano das discussões da matéria de direito notarial registral. Doutora Margarete Maia, minha querida amiga lá do Ceará. Saudade da doutora Margarete. Doutor Valdecir, prezadíssimo amigo, estava sempre presente de maneira muito simpática, muito elegante nas nossas reuniões presenciais ao tempo em que os registros sobre registros se faziam lá na sede da TV Registradores, da Arisp e da Unregistral, a Arisp presidida pelo Dr. Flaviano Galhardo e antes pelo Dr. Francisco Raimundo. Começamos lá no tempo do Dr. Francisco Raimundo ainda e prosseguimos no tempo do Dr. Flaviano Galhardo. Muito obrigado pela presença e hoje acompanhado aqui da Maria Augusta, agora a doutora Maria Augusta, já formada em Direito, presença sempre muito simpática. Muito obrigado. Dr. Michel Alexander, muito bom dia. Muito obrigado pela presença sempre atuante. Professora Cátia Jonas Dias, que tem sido um importante apoio em várias atividades, ainda agora apoiando também na realização de um evento que haverá hoje à tarde, do qual eu participarei junto ao Tribunal de Justiça do Pará, a convite da querida juíza e amiga Cátia Parente. Eu vou falar lá sobre a influência do Código de Processo Civil, se é que há, nos registros públicos. Mas a professora Cátia, sobretudo, me apoia na Faculdade de Guarulhos, onde vamos, no ano que vem, se Deus permitir, retomar a pós-graduação na área do direito registral e agora também do direito notarial. Muito obrigado ao segundo Serviço de Imóveis de Curitiba pela presença, prezadíssimo Pedro Bragato, coautor do famoso Vademecum, organizado juntamente com o Rodrigo Pacheco Fernandes e com a Laura Porto, trabalho que eu tive a honra de algum modo coordenar, influir alguma coisa, mas o trabalho não foi meu, o trabalho foi deles e é um trabalho magnífico, uma pesquisa muito abrangente. Querida amiga Eliette Guarnieri, 20 anos de ingresso na magistratura, Eliette, grande juiz aqui do estado de São Paulo, estimadíssima amiga. Doutora Aline Miranda, nossa juíza. A doutora Aline, quando ela foi aprovada, sendo a mais nova no concurso público que prestou.
e logo demonstrou um grande talento para a magistratura, realmente muito dedicado, decide muito bem. Esteve na vara de registros públicos, onde atuava com muita segurança, estava começando realmente a mostrar a vocação para essa área. Agora está lá, na Fazenda Pública, também proferindo, tenho tido acesso a algumas sentenças dela, muito bem proferidas. É uma juíza de grande valor. É uma juíza, embora jovem e recente na magistratura, né, moderna na magistratura, denota sinais de maturidade, de muita prudência nas decisões. Muito bem. Espero que continue assim. Querida amiga, doutora Mariana Herrera, tem sido de um apoio fundamental para essas nossas reuniões, ao dar todo o apoio, sobretudo publicitário, para elas. Num período como nós estamos vivendo, em que parece haver mais lives do que gente no mundo, com dezenas de lives todo dia, etc, 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 nós temos público ainda nessa reunião, é sobretudo fruto do trabalho publicitário da Mariana. E claro que isso tem seu papel também, a doutora Mônica Della Vecchia, que orienta e coordena todo o trabalho geral disso. Agradeço muitíssimo. Doutor Mário Martinelli, muito obrigado mais uma vez por sua presença, sempre honrosa aqui. Doutor Alfeu Agner, bom dia. Doutor Jorge Lima de Oliveira, muito bom dia. Doutora Karina Constance, bom dia. Muito obrigado, doutora Mônica. Agradeço. Aguardem a volta do Pinga Fogo. Olha, eu vou dizer uma coisa. A doutora Mônica diz aqui, agradece o incentivo e a defesa da atividade literária registral. Eu queria dizer o seguinte, essa minha defesa primeiro, espontânea. Nunca ninguém, nunca, eu tenho, desde 84, praticamente, que eu estou envolvido com os estudos de registro de notas e em contato com gente da área, em nenhuma vez, alguém me pediu que fizesse uma defesa num sentido ou no outro. Nunca me pediram, nunca, enfim, me pautaram sobre o que eu devia falar ou o que eu não devia falar. Já houve caso, isso é coisa diversa, de eu não ser convidado para eventos, porque sabem perfeitamente o que eu penso a respeito de determinadas matérias. Tudo bem. Mas dizer que tivessem a impropriedade, seria uma impropriedade, no mínimo, uma deselegância, de me dizer, olha, eu gostaria que o senhor falasse isso jamais me falaram, felizmente, eu por óbvio, recusaria. De maneira que quando eu falo a defesa da instituição notarial registral, tanto genericamente, de maneira abstrata, quanto em concreto, porque eu conheço bastante bem essa atividade no Brasil, ou seja, quando eu digo conheço bem essa atividade, ou seja, tenho acesso ao fenômeno registral notarial brasileiro, não só no estado de São Paulo, onde vivo, mas em grande parte do país, porque, como sabem, muitos eu estive assessorando para a honra minha a ministra Nancy Andrighi, quando ela foi corregedora nacional de justiça, bem como continuei esse trabalho de assistência com o ministro João Otávio de Noronha, na mesma Corregedoria Nacional, de maneira que eu conheço boa parte da prática brasileira. Fiz, isso é um motivo de honra para mim, amizade com muita gente ótima da área do registro das notas. Portanto, eu estou em condições de avaliar não só a importância abstrata, genérica dessas instituições de segurança jurídica, mas igualmente como é a prática delas no Brasil e como é o sofrimento delas com imposições de cumprimento de equações tecnológicas, de atendimento a equações ambientais, etc., e ao mesmo tempo com uma certa asfixia de natureza econômica. Portanto, saio em defesa das atividades, não só porque elas merecem, abstratamente, pelo que elas representam para o bem comum dos Estados, para o bem comum das várias nações, mas também porque conheço a situação do Brasil. Não digo que nelas não haja, aqui e ali, situações que mereçam ser corrigidas.
Mas posso dizer que, sobretudo na área dos registros de imóveis, duvido haja no mundo um sistema que trabalhe tão bem como o registro de imóveis do Brasil, de modo geral, sem prejuízo das falhas que há. E o nosso notariado é bastante bom. E não penso que não é culpa dos notários, ou não diretamente dos notários, que a estrutura do notariado brasileiro não permita que cada notário, cada tabelião, seja ele próprio o responsável pelos atos que pratica. Então, isso não é culpa dos notários. Eles não podem, sequer sobreviveriam em cidades grandes se não houvesse o concurso de tantos colaboradores. Mas isso, infelizmente, é um problema, uma eiva no bom funcionamento do notariado brasileiro, que apesar de tudo, e a despeito de falhas aqui e ali, que se devem reconhecer e se devem corrigir, é um bom notariado. De maneira que eu agradeço a doutora Mônica pela generosa observação que faz, mas acho que só estou sendo leal com aquilo que vejo. Só isso. Só isso. Maria Augusta, vamos voltar a ter aulas presenciais, você comparecerá lá, se Deus quiser. Doutora Sônia Batista, muito obrigado pelo comparecimento. A Sônia andou faltando aqui, faz falta aqui para nós, doutora Sônia. A doutora Mônica é hiperbólica. Muito obrigado. É questão de amizade dela. Não levem a sério essa hipérbole dela. Vamos avançando nos nossos estudos, fazendo o que nós devemos fazer, defender as instituições para o bem comum do Brasil e, sobretudo, para o bom serviço de Deus. Muito obrigado a todos e, se Deus permitir, nos vemos na semana que vem, já na terça-feira, com as claves notariais e registrais. Vamos tratar do tema da adoção, isso interessa particularmente ao registro civil, as notas também, né? E na quarta-feira, com a continuação da nossa série Registro sobre Registro, que está atingindo um número interessantíssimo. 200, vamos para, se Deus permitir, a 208ª aula de direito registral. É muita coisa, muita coisa. Então, realmente, muitos anos de aulas e isso é interessante para nós. Eu penso que nós estamos aqui, vamos entrar no livro dos recordes de aulas de registro. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana. Bom resto de semana, melhor dizendo.